Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com mais uma atividade, né? E nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar um conteúdo chamado de matrizes, tá certo? Matrizes. E alguém poderia me perguntar, professor Denaver, o que é uma matriz? Bem, é o seguinte, para a gente entender melhor o que é uma matriz, eu quero mostrar para vocês a primeira atividade, né, que foi passada. Eu vou colocar ela aqui na tela do vídeo para que vocês possam estar observando, tá certo? Então, eu acredito que vocês estão vendo aqui, né, o título Introdução às Matrizes. Primeira coisa que é necessário entender é o que é uma matriz. Uma matriz é nada mais, nada menos do que uma tabela com números. E esses números, eles estão dispostos em linhas e colunas, tá certo? No caso, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo de uma matriz que eu chamei de A. Detalhe importante, as matrizes são representadas por letras maiúsculas, tá certo? Matriz A é uma matriz que possui uma, duas linhas e uma, duas, três colunas. O nome linha é justamente por causa da linha do caderno, ou seja, na horizontal. O nome coluna é justamente por causa da posição em que fica a coluna vertebral do ser humano, na vertical. Então, as linhas estão na horizontal, as colunas estão na vertical, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa matriz, ela é classificada como uma matriz do tipo 2 por 3. Ou seja, ela tem duas linhas, o número de linhas na hora da classificação vem primeiro, e 3 colunas, o número de colunas vem depois, tá certo? Um outro exemplo aqui, que eu coloquei também na atividade de vocês, é a matriz B. Essa matriz B, ela tem uma, duas, três linhas e uma, duas colunas. Então, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz do tipo 3 por 2, tá certo? Então, na hora de classificar uma matriz, eu vou primeiro olhar as linhas, a quantidade de linhas que ela possui e a quantidade de colunas. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer. É só isso, professor? Não. Mas nesse primeiro momento, é só isso. Tá bom? Olhe bem aqui no exercício, né? Teste seu conhecimento. Exercício de número 1. E vem a perguntinha. Quais são as dimensões da matriz D? Ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem a matriz D? Se você olhar com atenção, você vai perceber aqui, ó, que a matriz D, ela tem... A matriz D, ela tem uma, duas, três, 4 linhas. Então, o número de linhas dela é 4, tá certo? E ela tem uma, duas, 3 colunas. Então, essa matriz, ela é uma matriz do tipo 4 por 3. 4 linhas e 3 colunas. Note uma coisa bem peculiar, que é o seguinte: se eu fizer o cálculo 4 vezes 3, eu encontro o número 12. Vamos contar quantos números tem nessa matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ser uma matriz do tipo 4 por 3 indica que ela possui 12 elementos, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente ver a próxima atividade.
Atividade de número 2. Só um minutinho. Isso. Atividade de número 2. Pergunta: quais são as dimensões da matriz E? Bem, as dimensões aqui, no caso, seria o tipo da matriz. E aí a gente vai contar uma linha, duas linhas. Então, essa matriz é do tipo 2 por... Aí eu vou contar o número de colunas. 1, 2, 3, 4. 2 por 4. Se a gente fizer o cálculo, não é o caso, mas se a gente fizer o cálculo 2 vezes 4, a gente acha o número 8. Isso quer dizer que essa matriz tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Tá certo? Então, recapitulando, o que é uma matriz? Matriz é nada mais, nada menos que uma tabela numerada. Por exemplo, se você pegar o placar de um jogo de futebol, você tem uma tabela numerada. Se você pegar uma lista de preços, você tem uma tabela numerada. Ou seja, você tem uma matriz, certo? Toda situação em que a gente tem uma tabela numerada, a gente tem, portanto, uma matriz, certo?